Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de reflexões, críticas nos grandes temas sociais aqui da TVU Recife. Hoje nós vamos conversar sobre o tema da maioridade penal. Para isso nós convidamos aqui a professora Valéria Nepomucemo, do Departamento de Serviço Social da UFPE, e temos também a presença do José Ricardo de Oliveira, que é presidente, o coordenador executivo do SENDEC. Sejam bem-vindos ao programa Realidades. Eu gostaria de iniciar, como é de comum em muitos dos nossos programas, perguntando um pouco da trajetória de vocês dentro dessa área que é ligada diretamente aos direitos humanos. Professora Valéria, como é que chegou a todas as suas pesquisas, essa militância na área da questão da criança e dos direitos humanos? Antes de entrar na Universidade Federal, eu já tinha quase 2 décadas de atuação no campo dos direitos humanos de criança e adolescente, quando eu coordenei um centro de defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes. Depois que eu entrei na universidade, aí sim eu me dediquei mais à pesquisa, aos estudos, coisas que a gente já fazia antes, mas com mais propriedade, vamos dizer assim, com mais tempo para se dedicar aos estudos e às pesquisas. Então, assim, tem bastante tempo que a gente vem pensando, refletindo e procurando contribuir com a política pública voltada para esse segmento, né? Quer dizer, você começou com uma motivação em termos bem práticas, de ver da os prática problemas, profissional, como assistente social, coordenadora da instituição. Isso. E o nosso amigo José Ricardo? Bem, o nosso início se deu em 93, 1993, trabalhando com crianças e adolescentes com vivência de rua, e aí foi o nosso primeiro contato na defesa de direitos de criança e adolescente que tinham essa realidade. Nós atuamos durante 8 anos, tanto em atividades nas ruas, como também em atividades em abrigos à época, né? Hoje chamado de instituições de acolhimento, que era para essas crianças e adolescentes com vivência de rua. Em seguida, nós atuamos num programa, que é um programa federal que existia em Recife, que é chamado Programa Sentinela, Educador Social, né? Foi quando a gente começou a atuar especificamente no campo da defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Seguido a isso, a gente assumiu o SENDEC, enquanto educador social, né? O Centro da Câmara de Estudos e Ação Social, que estou até hoje. E lá a gente tem dialogado com várias temáticas relativas aos direitos humanos, que é o direito humano de criança e adolescente, em relação à violência sexual, em relação ao trabalho infantil, e também o direito humano à moradia, discutindo essa questão da regularização fundiária, entre outras temáticas que o SENDEC tem uma história de atuação. Você falou no SENDEC, né? É bom lembrar que é uma instituição assim de referência nos direitos humanos aqui em Pernambuco e no Brasil. Fala um pouquinho mais desse histórico do surgimento das lutas atuais do SENDEC. Bem, o SENDEC ele surge em 1989, precisamente no dia 2 de novembro, né? A partir de um grupo de advogados e outros colaboradores que tinham acabado de sair da Comissão de Justiça e Paz, que era ligada à Arquidiocese de Olinda e Recife, e no dia 2 de novembro eles fundam o Centro da Câmara de Estudos e Ação Social. Aí na sua trajetória o SENDEC já fez a defesa de adolescentes em conflito com a lei, né, que cometeram ato infracional, atualmente não faz mais, e depois assumiu mais as lutas referentes aos direitos humanos de criança e adolescente vítima de violência, ligadas às questões de trabalho infantil, como também a questão do direito à moradia, né, o direito à cidade, a questão da reforma urbana, que são as duas temáticas principais que o SENDEC trabalha. E o SENDEC está comemorando seus 25 anos de existência, né? Então, é uma trajetória na luta pelos direitos humanos que tem marcado muito
Recife, Pernambuco e também a nível de Brasil a gente tem contribuído efetivamente. Um dos exemplos é a sistematização em um livro do Sistema de Garantia de Direitos. É uma produção que é do Centro Dom Helder Câmara, articulado com outros colaboradores, e é algo que é conhecido também nacionalmente, além dessa história de luta na defesa da moradia. No caso, você se refere ao projeto É de Direito? Esse projeto que também teve... Não, o É de Direito foi um dos projetos, inclusive, que o SENDEC desenvolveu, que atuou diretamente na capacitação, formação, né, com um curso de extensão para os operadores e operadoras das unidades protetivas e socioeducativas, que são as unidades da FUNASE aqui em Pernambuco. Exatamente. Certo. Professora Valéria, como é que o Departamento de Serviço Social da Universidade Federal tem trabalhado os temas dos direitos humanos e também especificamente a questão da garantia de direitos das crianças e do adolescente? Lá no departamento a gente tem um grupo voltado a pesquisas nessa área, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Política da Criança e do Adolescente, é o GCRIA. E eu coordeno esse grupo e a gente vem desenvolvendo não só pesquisas, como uma mais recente, que é uma pesquisa sobre o sistema de justiça juvenil aqui em Pernambuco, que em parceria com o SENDEC e Unicef. E temos uma pesquisa anterior, também recente, do ano passado, que a gente está concluindo agora o relatório, porque é uma pesquisa um pouquinho mais longa, que é sobre os impactos da Copa do Mundo na questão dos grandes eventos, mega eventos, para a criança e para a violação de direitos humanos de criança e adolescente. E esse grupo de pesquisa a gente também procura articular com ações de extensão. Então, dá muito trabalho, mas é bem interessante, porque a gente envolve aí os alunos, as alunas e consegue também ter um diálogo com a comunidade. Nesse sentido, a gente já fizemos formação no espaço da universidade, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, formação em que a gente abre a formação para a participação de articulações estaduais, fóruns, redes e movimentos sociais, além de agentes públicos municipais. E estamos agora temos um projeto de extensão de 2 anos, com o Canal Futura, no município de Jaboatão do Guararapes, com 50 escolas municipais. E um projeto do Canal Futura, que é o projeto Maleta, e nós estamos fazendo monitoramento e avaliação da execução desse projeto, envolvendo estudantes e outros profissionais da área, uma experiência muito rica também. Então, o grupo de pesquisa tem essas duas ações. E alguns resultados que chamaram a atenção, você falou a questão dos impactos da Copa, dos grandes eventos e outros projetos. O que chama mais atenção como resultado dessas pesquisas, desses efeitos? Infelizmente, os resultados mais negativos é você comprovar a dificuldade que nós temos muito grande de execução da política pública específica para a criança e adolescente. Então, a gente tem muito pouco investimento e que pese a preocupação de algumas equipes, de alguns profissionais que atuam nessa política, mas a gente sabe que não é só boa vontade, interesse e competência que vai mudar esse quadro. A gente precisa de orçamento público priorizado para a área da infância e precisa de decisão política para mudar essa realidade. E as pesquisas vêm demonstrando essa dificuldade que a gente tem de priorizar o segmento de criança e adolescente em nosso estado. Certo. E vamos entrar então propriamente mais agora nessa discussão do tema, né, da maioridade. A gente tem aí correndo vários projetos e alguns clamores até de partes da população, a gente não sabe quanto é o tamanho dessas pessoas, né, mas clamando por a diminuição, né, redução da maioridade penal, né? Por exemplo, esse projeto da PEC 171, tem uma discussão bastante delicada, gera uma preocupação imensa de quem trabalha na área protetiva, né, que conhece diretamente o problema, né? Outras pessoas mais olhando de fora acham que as soluções são mais simples, né? Vamos reduzir. Como que vocês acham a importância desses projetos, o risco desses projetos de redução da maioridade penal? Eu tenho a impressão que esse projeto, o 171, ele é mais um
nós temos inúmeras outras tentativas de redução dessa idade, e a gente tem também uma tentativa de ampliar o prazo do tempo de internamento desses adolescentes e dessas adolescentes, porque são meninos e meninas, né? A grande maioria são realmente meninos. Então, essa tentativa, eu tenho a impressão, ao longo desses anos todos que a gente reflete sobre o assunto, que a gente tem dois mecanismos. Uma é uma forma do Estado responder à sociedade. Responder de que está fazendo algo, que está preocupado. Então, uma estratégia é essa, né? A sociedade, por sua vez, também com uma postura, na minha opinião, um tanto quanto hipócrita com relação a essa situação. Porque não é preciso muito esforço para quem está na execução de políticas públicas, que tem responsabilidade com esse segmento de criança e adolescente, de perceber que essa não é uma saída para nada, né? Aumentar o número de meninos e meninas internos nas unidades de internamento, ela não resolve o problema da infância nem da adolescência. Isso é muito claro, assim, a gente não precisa muito esforço para entender isso. Nós temos uma ausência de política pública para a infância e para a adolescência, e especialmente para os filhos da classe trabalhadora. Nós temos uma imensa lacuna de recursos, de orçamento, de programas, serviços, projetos voltados, direitos fundamentais que não estão sendo garantidos pelo Estado. E o internamento dos meninos e das meninas, ele não garante essa ausência de política pública. Ele na minha opinião, ele mascara o problema. Ele passa a ser uma saída muito mais como resposta, e às vezes uma resposta midiática, em que você envolve alguns parlamentares que passam a defender essa redução da idade penal, muito mais para se colocar a favor da população. Acho também importante dizer que eu compreendo perfeitamente que a população pense e entenda dessa forma. Você vê pessoas da classe trabalhadora defendendo também isso, contraditoriamente. Mas eu entendo que é pela falta de educação no campo dos direitos humanos, a falta de educação da cidadania. Nesse aspecto, as pessoas não refletem hoje sobre isso e procuram sempre respostas muito imediatistas. Então, eu reduzo a idade, e uma associação muito perigosa e equivocada de que eu aumentar o número de meninos internos, isso significa que eu vou estar mais protegido e que a violência na minha cidade vai diminuir. Então, você junta uma mídia também que não favorece no esclarecimento dessa situação. Você associa isso ações oportunistas de alguns em aparecer na mídia como defendendo a redução, porque defende as famílias, porque eu estou defendendo o fim da violência, né? Fazendo uma associação um pouco equivocada, e um Estado extremamente ausente em respostas como políticas públicas para esse segmento. O grande responsável, vamos dizer, a grande omissão do Estado em dar respostas efetivas na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. E são direitos que estão postos no Estatuto, que é uma lei federal. A gente não está falando de inventar a roda, né? O Estatuto está completando esse ano 25 anos. Vamos considerar na hipótese de que o sistema socioeducativo, né, dos antigos abrigos, eles conseguissem realizar o que está no SINASE, o que está nos seus ideais, fosse um bom lugar de educação, de ressocialização. Mesmo assim, vocês acham que não é viável a internação? Não, veja. O tempo que o próprio Estatuto da Criança já estabelece, que está lá no SINASE, ele já é muito suficiente para dar conta. Se nós associarmos isso ao cumprimento do que o SINASE diz, no sentido do processo de garantir todo o acesso aos adolescentes que estão internos, acesso à educação, acesso a um processo educativo, acesso à saúde, acesso aos vários direitos, isso contribui efetivamente para reduzir drasticamente os índices de reincidência e também colabora efetivamente para que aquele adolescente, a partir do momento que
esteve na internação, ele saia com outra perspectiva de vida. O que ocorre, na verdade, é que hoje, infelizmente, as unidades da FUNASE, né, em termos de Pernambuco, e as unidades a nível de Brasil, elas não oferecem verdadeiramente as condições para esse processo. Mesmo assim, é constatado que o nível de reincidência oscila entre os 50% e 60%. Se você fizer uma comparação com o regime prisional adulto, ele beira os 90% a questão da reincidência. Então, você já percebe que, se houver a aplicação efetiva de tudo que está posto no Estatuto, no SINASE, dentro das unidades, para que elas funcionem como deveriam funcionar, automaticamente você reduz essa incidência. Tratando de uma outra maneira, o maior investimento seria em outras medidas. As medidas de semi-liberdade, de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, que essas medidas têm um índice de reincidência bem menor. Então, porque pode contribuir efetivamente para que o adolescente ele tenha uma outra perspectiva de vida. Infelizmente, o que ocorre é que se vê logo de imediato a internação, que é um problema. Que a internação, nem para o adulto, nem para o adolescente, ela oferece elementos que você, com o aumento do tempo, você consegue efetivamente se ressocializar, ter novas perspectivas. Esse não é o diferencial. O grande diferencial é que tem que acontecer é o antes, para que a criança e o adolescente não cheguem a esse nível de situação, esse nível de chegar a cometer um ato infracional. Aí eu queria chamar a atenção para uma questão que é interessante, que a Valéria já pontuou, mas eu queria abordar em outra perspectiva. Há um movimento muito preocupado em reduzir e internar o adolescente que cometeu o ato infracional, baseado em informações que não se sustentam. Por exemplo, os atos contra a vida cometidos por adolescentes chegam ao índice de menos de 2%, enquanto que o maior índice se dá furtos, roubos, entre outros atos infracionais. Mas o contra a vida, ele é menos de 2%. É interessante perceber que, com essa análise, veja bem, você só tem isso, e não precisa ir longe. Se você se esforçar nas várias da infância e juventude, nas delegacias especializadas e nas próprias delegacias distritais, os dados lá, as informações das ocorrências, elas dialogam nesse índice, um pouco menos, chegando a 2%. Então, esses são elementos concretos que, efetivamente, não é aumentando o tempo de internação ou reduzindo a maioridade penal que você resolve o problema da violência. O foco, na verdade, deveria ser em relação aos 40% de adolescentes e jovens que são assassinados, que o mapa da violência de 2012 e outros estudos mostram isso literalmente, e não há um empenho, não há uma vontade política de tomar medidas radicais para cessar esses homicídios todos com adolescentes e jovens. São pontos muito importantes, né, que José Ricardo do Sendec coloca, inclusive também informar assim, que nós já enviamos um convite também para a presidência da FUNASE para fazer um programa, estamos aguardando para gravar um programa, esse tema realmente muito específico do papel próprio da FUNASE nessa garantia, né, do sistema socioeducativo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos a conversar sobre esse tema da maioridade penal aqui.
Nós estamos conversando hoje sobre as questões que envolvem a maioridade penal e convidamos aqui para isso a professora Valéria Nepomucemo, que é professora do Departamento de Serviço Social da FPE, e temos também a presença do José Ricardo de Oliveira, que é coordenador executivo do SENDEC. E José Ricardo falava justamente, né, de alguns dados importantes, né, que algumas pessoas acham assim que esses envolvidos em atos infracionais que são menores, né, são crianças e adolescentes, é uma quantidade muito grande, e ele fala menos de 2% envolvidos em ato grave, e por outro lado, sofrendo atos graves, chega a 40% de crianças e adolescentes. Então, faz pensar, né? Exatamente, faz refletir. E esses dados, na nossa compreensão, e na compreensão de muitos, é que devem sim mobilizar toda a sociedade, o poder público, para fazer um enfrentamento radical para reduzir drasticamente esses assassinatos. Isso está posto. O mapa da violência mostra isso, tem recortes em relação ao estado de Pernambuco. Basta acessar pela internet que toda e qualquer pessoa pode ter essas informações. Um outro elemento importante que faz refletir é que, dentro dessa perspectiva dos dados, é que numa análise geral, numa pesquisa do ILANUD, há alguns poucos anos atrás, mas que se mantém... ILANUD é o Instituto Latino-Americano de Estudos, e eles colocam o seguinte: na pesquisa feita, da totalidade dos crimes ocorridos no Brasil, 10%, isso aí envolvendo todos os tipos, não é em relação ao homicídio, mas todos os tipos, equivalem dos 100%, 90% são de adultos e 10% envolve os adolescentes. E desse, um percentual mínimo é contra a vida. A maioria deles, absoluta, 87%, é em relação ao patrimônio. O que acontece? Diante disso, sem considerar essa informação, se tem a falsa ideia de que o adolescente ele não é responsabilizado pelos seus atos. E é falsa a ideia, porque num levantamento feito, no mesmo período, mostrou que, no que se refere aos adultos, que, lembrem-se, 90% dos crimes são cometidos por eles, no regime carcerário, houve, em 10 anos da pesquisa, uma duplicação do número de adultos no sistema prisional. Em relação ao adolescente, fazendo a relação daquele mínimo percentual de menos de 2% contra a vida, veja que o contraponto, o que é que acontece? No que se refere ao regime de internação, a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, se conseguiu quadriplicar o número de adolescentes em situação de internação. Então, não é que não se aplique o Estatuto, não é que não se efetive a responsabilização de quem comete o ato infracional ou daquele adolescente. Se comete, então... isso é que é absurdo, porque as pessoas, infelizmente, a sociedade de uma forma geral, não procura saber dessas informações, não procura visualizar isso. É o que eu digo, você vá na delegacia da esquina, vá na delegacia especializada que tem no município, vá na vara da infância e faça o seu levantamento próprio, que você vai ver, não precisa, se não tiver acesso à pesquisa, isso é muito sério e as pessoas precisam considerar essa informação. Então, como canalizar a energia para essa questão da redução, em nome de reduzir a violência, isso não se sustenta em nenhuma pesquisa, em nenhum dado, em nenhum índice, não se sustenta, e você não se empenhar em atacar os 40% de adolescentes e jovens que são assassinados. Esse é que deve ser o nosso empenho também. E porque eles estão sendo responsabilizados, o Estatuto responsabiliza. O outro detalhe importante é que, por exemplo, tem situações em que a legislação para o adulto comete o crime, ele pode, dependendo da situação, ele pode responder, inclusive homicídio, pode responder em liberdade, vocês veem isso todo dia na televisão, que fulano de tal cometeu um crime, está respondendo em liberdade, assassinou uma pessoa. No caso do adolescente,
ele automaticamente vai para o regime. Então, aguarda lá o tempo de julgamento até chegar ao processo de... Ele não tem essa possibilidade... É mais duro nesse aspecto. É mais efetivo. Então. Um outro elemento que não se conta é o tempo. Se você analisar a legislação brasileira, para o adulto, você tem uma redução a partir da progressão da pena. Se você for condenado a 30 anos, reduz para um sexto. Se você, geralmente, alguns crimes, 30 anos é o máximo, mas muitos são 15 anos, você reduz, vai para 3 anos. Você fica recluso, preso, 3 anos. No caso do adolescente, ele cometeu um crime contra um ato infracional, ele tirou a vida de uma pessoa, ele tem os 3 anos de internação. O juiz pode avaliar a situação dele e dizer, não, você vai para a semi-liberdade. Ele pode ficar mais 2 anos na semi-liberdade. Inclusive, não, mas ainda a gente está avaliando aqui, você precisa ir agora para a liberdade assistida. E ele pode chegar a vários processos, vários anos nesse processo, que já é um absurdo. Mas, infelizmente, as pessoas não têm a compreensão que há um processo de responsabilização. E que, na nossa opinião, infelizmente, não resolve a situação, porque a situação deve ser atacada em outro ângulo. Aí a gente só queria chamar a atenção para uma questão. A sociedade, né, o Estado, famílias, todos nós temos grandes responsabilidades com a trajetória e a história de vida desses adolescentes que hoje se encontram ou que estão prestes a, infelizmente, ingressar no regime de internação devido a várias situações. E aí, eu fazendo essa discussão em outro momento, tem uma frase que eu queria ler rapidamente do Gonzaguinha, de uma das músicas deles, que nos faz refletir. Aí diz assim: e aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Todas as pessoas sempre as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. Então, isso nos faz pensar que nós temos uma obrigação, um dever de, no que se refere a se posicionar diante de uma situação, de uma temática como em relação à redução da maioridade penal, fazer toda essa reflexão e ir a fundo para saber as informações, porque as informações estão sendo repassadas de forma equivocada e as pessoas estão sendo levadas por um senso comum que termina criminalizando uma parcela da sociedade, que são esses adolescentes, que não é o fato a ser... Muito importante isso que o José Ricardo, né, de Oliveira coloca, do SENDEC, com essa experiência já de muitos anos de pesquisa, né, nessa área. Eu acho que esse é um ponto fundamental de mostrar os dados, a concretude das coisas. Porque isso não aparece exatamente na mídia, né? E o que acontece? Muitas vezes a mídia ou esse político desses projetos, eles vão atrás de alimentar a cultura da vingança, a cultura do medo. A gente até entende isso, inclusive no mestrado em Direitos Humanos, a gente pesquisa muito isso no nosso grupo de pesquisa Justiça Restaurativa. Trabalhamos como esse mal-estar que as pessoas em momentos mais de crise, de aumento de violência social, elas sentem, só que começam a projetar em cima dessas dimensões mais frágeis, ou de posições mais imediatas. Então, se eu ver aplicar a pena de morte, ou se eu prender o indivíduo, isso vai adiantar. E a gente sabe que nos países, a pesquisa, quem pesquisa mostra isso, que onde isso é aplicado, só piora, né? Porque é uma dimensão toda de um trabalho social, econômico, de resgate psicossocial, né? De atendimento, socioeducação, saúde. Enquanto não for abordados os problemas estruturais, só vai aumentar isso, né? A gente tem visto isso. Boa colocação que você vê, 4 vezes mais internação em poucos anos, né? Duplicou o número de presos e a violência diminuiu por causa disso. Dizem, vejam, tem alguma coisa, professora Valéria? Eu queria reforçar um aspecto. A polêmica do tema, ela está ligada também a uma falta muito grande que a gente percebe de empatia da população em geral com esses meninos e meninas que cometeram ato infracional. A nossa sociedade, de uma forma assim, geral, ela não defende esses adolescentes, ela rejeita, ela não dá importância, assim como não dá importância à grande maioria da população pobre. Então, esses adolescentes são, na verdade, foram crianças e são adolescentes que alguns sociólogos costumam dizer que fazem parte dessa população de descartáveis. Então, é uma população que a gente já sabe que nasce, que vai se tornar adolescente, se tiver sorte,
e não cair nas estatísticas dos homicídios, né? Que o grande número é de jovens entre 19, meninos, homens, negros, 19 a 24 anos, que se não morrerem serão adultos, jovens e adultos, que a gente já sabe que pela falta do acesso à política pública vai ter uma vida de muito sofrimento. As pessoas estão pouco interessadas na história de vida desses adolescentes. E as equipes, por exemplo, as equipes da Justiça, da Infância e Juventude, relatam, quando a gente entra em contato e conversam, das histórias de cada um daqueles meninos, que são histórias, muitas vezes, marcadas pela violência familiar, física, psicológica, negligência, muitos maus tratos. E além da violência que o próprio Estado comete por não oferecer a política pública. Isso não poderia dar em outra coisa. É muito difícil e a gente tem uma tendência a pensar nas nossas crianças e pensar nos adolescentes a partir das nossas referências de família, das nossas famílias. E isso não dá certo, é claro que não dá certo, porque a gente não faz um mergulho, não tenta se aproximar dessa realidade, que é a realidade da maioria das crianças e adolescentes brasileiros. Eles são a grande maioria. Como a gente não procura se aproximar, ao contrário, a gente se afasta, a gente não quer saber desses problemas, se vai ficar mais tempo interno, se tem rebelião na unidade, se esses meninos morrem, se esses meninos sofrem tortura, isso não me interessa. Me interessa que eles fiquem bem distantes da minha família, né? Então, o que a gente percebe é que essa falta de interesse da sociedade, ela só se interessa se o debate for para ampliar o tempo de internamento ou reduzir essa idade para o internamento. Aí ela se interessa de participar de alguma mobilização e de algum debate. Essa falta faz com que a sociedade não se mobilize para pressionar o Estado para cumprir com o seu dever. Aí eu queria voltar para a questão das políticas públicas, porque o Estatuto, ele garante direitos, tem 13 direitos fundamentais, são direitos humanos de crianças e adolescentes. O Estatuto, ele não é uma legislação para criança pobre, para adolescente pobre. É qualquer adolescente, qualquer criança, brasileiro, brasileira. E o Estatuto garante o direito à vida, à convivência familiar e comunitária, à educação, à profissionalização, à saúde. Tem os direitos, se os direitos fossem garantidos, eu vou pegar o exemplo da educação. Se nós tivéssemos escolas para todas as crianças, de qualidade, que a gente não tivesse ausência de professor, tivesse uma boa infraestrutura, né? A gente teria, por exemplo, não teria os números que a gente tem hoje. A pesquisa que a gente está realizando e que está ainda em fase de conclusão, ela já nos mostrou, isso é um número muito alto, 93% desses adolescentes já entram no sistema com atraso escolar. Não é um número pequeno. Ou seja, 93% desses adolescentes que estão no sistema socioeducativo, eles já entram com atraso. Significa que o direito à educação deles já não foi garantido antes. E quando eles entram na unidade, por exemplo, na unidade de internamento, é bom que as pessoas entendam também isso. A unidade de internamento não é uma unidade correcional de repressão ao adolescente. É uma unidade educacional, do campo da educação. E lá, novamente, o direito à educação não está garantido. E deveria estar, pelo Estatuto, pela legislação. São poucas as unidades que conseguem garantir o direito à educação desse adolescente. Então, você junta os anos de atraso escolar que ele tem antes de entrar no sistema, mas o tempo que ele vai passar interno, sem também ter garantido o direito à educação, só pegando o exemplo da política de educação, eu não quero nem ir na saúde e outros direitos. A gente vai ver como esse sistema não contribui em nada, já do jeito que ele está, para como as pessoas costumam falar, de uma recuperação, uma ressocialização, uma volta desse adolescente para a sociedade em condições de contribuir e de participar e fazer parte dessa sociedade. Que isso não é impossível.
A gente não está falando de utopia nenhuma aqui. Com certeza, inclusive nós aqui fizemos um programa específico sobre a justiça restaurativa, que são os projetos assim mais eficientes, trabalhados justamente na vara da infância e da adolescência, que tem vários lugares aqui no Brasil já em funcionamento, e os melhores resultados têm sido com práticas de círculos restaurativos, encontro vítima-ofensor, envolvendo comunidade e família, e tem sido, a reincidência tem caído muito com essas técnicas. Veja, uma técnica, quantas outras podem ser aplicadas, né? Agora eu tenho uma pergunta assim daquelas perguntas que não quer calar, né? A pergunta que não quer calar. Reduzindo a maioridade ou não, o filho do empresário, o filho do político, ele vai ser preso, vai ser internado? O que vocês acham? Temos aí o caso há pouco tempo, né, do filho do Eike Batista, não foi? Que matou, atropelou uma pessoa, né? E foi absolvido. Essa pergunta que não quer calar a gente pode deixar para o outro bloco, porque pode dar muito pano para manga, envolvendo a questão mesmo das classes sociais e quem que paga o pato em geral da questão quando a gente considera a questão da violência. Então vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos aí a conversar novamente sobre o tema da maioridade penal com os nossos convidados aqui no programa Realidades. Estamos conversando hoje sobre o delicado tema da maioridade penal, né? E a professora Valéria Nepomuceno falava da questão, lembrando, do acesso à justiça, né? Nós falamos de classes sociais e quem vai desembocar a internação, a prisão, né? Ricos e pobres, e ela falou da questão do acesso à justiça. Então, quando o adolescente comete ato infracional, ele é da classe média alta, ou de uma família mais abastada, ele tem como pagar um advogado, uma advogada que vai cuidar do seu caso. Então, um advogado que vai fazer a sua defesa, e o Estatuto da Criança tem isso muito claro, ele garante o direito ao contraditório, a defesa do direito da criança por um advogado, obriga, inclusive, a todas as audiências a presença de um advogado. Se a família não tiver como pagar, o Estado tem que garantir isso. Mas há uma grande diferença. Se eu posso pagar um advogado para estudar e fazer a defesa do meu filho, significa que eu tenho alguém que vai estudar detalhadamente o caso, vai pensar nas melhores estratégias jurídicas e nos melhores instrumentos jurídicos para defender o meu direito, o direito do adolescente, no caso do meu filho, do meu parente. Quando a gente está falando do filho da família pobre, a gente está falando de alguém de uma família que não pode pagar por esse serviço, que geralmente é um serviço caro. Então, ele fica à mercê da assistência pública oferecida pelo Estado, geralmente a Defensoria Pública. E no Estado de Pernambuco, eu acho que a mídia tem feito, inclusive, uma cobertura nos últimos meses da situação da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, de precariedade. E na área da infância, a gente sabe que eu não sei se a gente tem, eu não tenho essa informação correta, não é muito recente, mas eu acho que a gente não tem mais do que meia dúzia de defensores públicos para cuidar da causa da infância e dos adolescentes. E, por ser um número muito pequeno, esses advogados cuidam do direito da família e cuidam das audiências dos casos de ato infracional. O que eu estou querendo chamar a atenção? Um advogado particular, ele vai cuidar do teu caso, ele vai realmente se debruçar no caso, propor medidas socioeducativas alternativas que não sejam o internamento, né? Ele vai tentar construir a defesa com tempo, com calma, que o defensor público não tem, porque ele tem um número enorme de casos, que ele vai ter pouco contato com essa família e pouco contato com esse adolescente. Não estou aqui querendo desmerecer de forma nenhuma a qualidade ou a competência do defensor público, da defensora pública, de forma nenhuma. Eu estou falando da estrutura de trabalho que esse pessoal tem e do número de defensores públicos. Isso significa que o acesso à justiça ao adolescente pobre que cometeu ato infracional é um acesso muito precarizado e que termina por violar direito e não garantir direito. Então, se o menino da classe média, que tem um advogado particular, ele
mesmo assim, foi um ato infracional grave e não tinha jeito, ele foi interno, porque a medida era de internamento, a situação era grave. Mesmo assim, ao longo do tempo do internamento, o advogado continua atuando e pode, com agilidade, pedir uma medida de progressão do internamento para semi-liberdade ou para uma outra medida. O adolescente que está interno, o adolescente pobre que não tem, a meia dúzia de defensores tem que cuidar dos casos nas audiências e acompanhar aqueles casos dos que já estão internos. Qual é a chance que aquele menino tem de um bom acompanhamento, de um acompanhamento ágil, de celeridade? Não tem, não tem. Então, até nisso, a população pobre, ela é penalizada e desrespeitada nos seus direitos fundamentais, nos seus direitos humanos de defesa, né? Então, eu acho que a gente tem um problema sério e o caso de Pernambuco não é muito diferente do resto do Brasil. Alguns outros locais é que a gente tem uma situação um pouquinho melhorada, mas o nosso caso, o caso de Pernambuco, é muito grave do acesso à justiça. Lembrando que o acesso à justiça é um direito humano. E aí a gente tem, mais uma vez, outro aspecto da violação dos direitos humanos desses adolescentes. Pelas palavras de vocês, eu estou entendendo, na questão da punição e da internação, que também, como nós fizemos um programa sobre a questão das prisões, essas conclusões vieram de várias formas científicas também, de dados. A punição e a internação não necessariamente diminui a questão da violência. É isso? Ou ela consegue fazer isso? Não, não consegue. Você tem um exemplo recente, é a lei dos crimes hediondos, aprovada há um certo tempo, em prática, concretamente, não reduziu a violência. Isso é um elemento que está aí posto, então que as pessoas podem analisar e avaliar. Então, transferir esse tipo de procedimento para o processo, ou aumento do tempo de internação, ou redução da maioridade penal, é um equívoco tremendo. Então, é interessante perceber tudo isso, porque aí a gente dialoga direto. Aí Valéria acaba de falar do acesso à justiça como direito humano que está posto aí. E aí a gente trabalha agora a comunicação como direito humano. Então, infelizmente, boa parte da mídia, né, não consegue vivenciar a comunicação como direito humano. E termina aqui, para você ter uma ideia, apresentando os casos em que envolve adolescente que comete um ato infracional e quando o ato é contra a vida, eles fazem uma cobertura que beira os 15 dias de cobertura específica naquele caso. Naquele mesmo período de 15 dias, nenhum adolescente a nível de Brasil cometeu um ato sobre a vida. Aquele caso ele permanece. Vários outros casos acontecem, cometidos por adultos e tal, e isso não tem cobertura. Como isso chega para a população? Isso chega para a população como se o número de atos contra a vida cometido por adolescente fosse semelhante ao cometido por adulto. Então, cria uma falsa impressão, porque há uma cobertura exacerbada e numa perspectiva de sensacionalista, que criminaliza, que não faz refletir, né? E diante disso a gente tem até exemplos concretos. O Fórum DCA Recife, que é o Fórum de Defesa de Direitos de Criança e Adolescente, discute o 10 de abril como Dia Nacional contra a Redução da Maioridade Penal. Então, ele garantiu um seminário, convidou a mídia, e a mídia fez uma entrevista com as pessoas que estavam participando. E as pessoas que estavam participando da entrevista ofereceram todos os elementos e argumentos, dados de pesquisa, entre outros índices, entre outras informações, que efetivavam o ser contra, o posicionamento contra a redução da maioridade penal, provando por A mais B que não tinha razão de ser, que não tinha sentido e que não sustentava. Quando aparece na televisão à noite, aparece um corte radical da fala dos entrevistados que são contra a redução, que estavam no seminário, questões pontuais, não oferecem a argumentação, e num tempo maior,
entrevistam 10 pessoas no meio da rua com a pergunta básica, sem nenhuma reflexão de chegar. Você é contra ou a favor da redução? Você é contra ou a favor da redução? Esse tipo de procedimento, aí mostrou lá um número a favor, sem discussão e sem reflexão. E não apresentou os argumentos que estão postos aí e que nós, inclusive, demos uma cópia de todo o material aos jornalistas. Esse tipo de cobertura, ela é nociva a determinadas discussões, que terminam criminalizando, diferentemente do que a gente está vivendo aqui hoje, um debate aberto, uma conversa que consegue fazer refletir, levar a informação, fazer as pessoas pensarem, então vou buscar a informação para ter noção do que está discutindo e não ser levado e influenciado de forma negativa e sem nenhum fundamento. Em termos já de proposições mais práticas, então, né, nós estamos falando assim dessa importância de todo um trabalho socioeducativo, social e não simplesmente aquilo que não tem funcionado em todos os lugares, que é a mera né, punição sem um apoio, né, e a mera internação sem toda uma estrutura. O que se proporia como políticas públicas, né? Eu já falei de uma delas que eu acho fundamental, que é a justiça restaurativa, né, esse trabalho. O que se proporia mais como políticas públicas para resgate da dimensão socioeducativa, do sistema protetivo da criança e do adolescente, em Pernambuco e no Brasil? Na verdade, a gente precisa ter a política de atendimento da criança e do adolescente formulada e executada nos estados. No Brasil existe todo. Existe o SINASE, né, que é o Sistema Nacional, existe as intenções, mas não está bem colocada no Estado. Isso que eu quero dizer. O Estatuto, que é de 1990, ele fala na política de atendimento da criança e do adolescente, que é uma política um pouco mais complexa, porque ela não é a política de educação, ela não é a política de assistência social, ela não é a política de moradia, ela é tudo isso e muito mais. Então, e as suas interfaces. A gente precisa ter formulado, escrito, materializado, e a responsabilidade da formulação dessa política não é de um gestor, é do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que deve apontar as prioridades em termos de política pública para a infância e para a adolescência daquele Estado. A gente precisa disso. E a gente tem, no Brasil todo, uma dificuldade da formulação da proposta dessa política. Então, veja, quando eu não tenho nem documentado qual é mesmo a prioridade para o meu Estado, qual é essa política, e deliberado pelo Conselho Estadual, que tem participação da sociedade e do governo estadual, deliberado tem que ser executado pelos governos, pelo governo de A, de B, não interessa quem é o governador ou a governadora, ele tem que ser executado pelo governo estadual. Então, quando você tem uma ausência de formulação da política de atendimento da criança e do adolescente, como o Estatuto prevê, é difícil te responder essa questão. Só o que eu tenho clareza é que os conselhos de direitos previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente têm que ter estrutura, têm que ter condições, têm que ter recursos, proporcionado pelo recurso do orçamento do Estado, do governo do Estado, para funcionar bem e para deliberar política. E que o governo do Estado tem que executar essa política. Mas quando eu não formulo e não delibero, eu já tenho um problema anterior. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho políticas públicas pulverizadas para o segmento infância e adolescência. Pulverizadas. Então, eu tenho vagas nas escolas públicas, eu tenho um curso de formação, de capacitação para adolescentes, eu tenho atendimento de saúde. Tudo pulverizado. Eu tenho o agente jovem, eu tenho o PET lá na política de assistência, que não se articulam, não dialogam, alguns projetos pulverizados, que não se conhecem. Eu não sei o que é que você está fazendo. Às vezes a gente está trabalhando até com o mesmo adolescente e não potencializa. Então, eu acho que a gente tem uma falência hoje no campo das políticas públicas para a infância e para a adolescência. A gente tem uma ausência de deliberação dessa política pelo órgão superior, que é o Conselho Estadual do Direito da Criança e do Adolescente. Não é gabinete de secretário que vai resolver isso, não é. É o Conselho. E é depois de deliberado, resolução publicada em Diário Oficial, o governo tem que executar. E essa política tem que estar deliberada, que é para poder a gente cobrar a execução, e esse papel também é do Conselho
estadual, de fazer esse controle sobre a execução da política pública. Então, quando a gente não tem isso, a gente fica um pouco com dificuldade. Agora, claro que a experiência nos deixa claro que é preciso ter política de proteção à família, proteção social. A gente precisa ter, sim, política de transferência de renda. E a gente precisa ter uma política que no Brasil se discute muito pouco, que é a única, na minha compreensão, que vai poder mudar um pouco esse quadro, que é a política voltada para o trabalho. O trabalho está na nossa Constituição como um direito do cidadão e da cidadã. Então, não é transferência de renda, não é programa Bolsa Família que vai resolver o problema da população pobre. Contribui, eu não vou negar. Não vou negar. Mas a gente tem que ter política de trabalho. A gente tem que ter cidadão e cidadã com seu trabalho garantido para ter condições de dar a qualidade de vida que essas crianças e esses adolescentes precisam ter para poder não cair no ciclo, que é assim um ciclo que leva à violência e que leva a ele cometer o ato infracional. Porque eu gosto sempre de dizer, gente, o adolescente não entra para o ato infracional do dia para a noite. É uma vida de violação de direitos que começa, às vezes, em casa e, principalmente, pela omissão do Estado em não promover políticas públicas que garantam os seus direitos previstos no Estatuto, e eu gosto sempre de dizer isso, o Estatuto da Criança é uma lei federal, não é um decreto, não é uma portaria, não é um bilhete do governo federal, é uma lei federal e os estados, os municípios, e inclusive o governo federal, devem cumprir. Na minha opinião, há uma impunidade geral no Brasil pelo não cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a realidade. É por isso que a gente tem esse número de crianças e adolescentes envolvidos com o ato infracional. Porque o Estado é omisso, a sociedade é omissa em cobrar desse Estado. E a gente vive aí de se fazer uma grande discussão rasa do problema do ato infracional. Quando o ato infracional é só o apêndice do que começou lá na maternidade, na dificuldade para a criança nascer, da mãe ter que passar de porta em porta. Então, a gente tem... Muito revelador, né, essas afirmações e colocações, assim, com alta consistência, né, da professora Valéria Nepomucemo. Um minuto final para o nosso amigo José Ricardo do Sendec colocar. Não, acho que é referendar o que a Valéria acaba de expor, porque todo o empenho, né, toda a mobilização, toda a cobrança deve estar na direção da execução de uma política pública, da formulação, da elaboração e da execução de uma política pública que garanta as condições dignas de desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Isso sim vai ter uma interferência direta na vida presente dessa criança, desse adolescente e no seu futuro. Então, esse é o grande desafio, né? Então, e aí a gente chama a atenção para o seguinte, por que não criar todo esse clima de mobilização, de efervescência para cobrar a execução dos direitos que estão postos lá no Estatuto? Devemos fazer essa mobilização, a sociedade, as famílias, a comunidade, o Estado, ele deve se empenhar nisso. Isso sim vai ter como resultado uma outra perspectiva de vida para crianças e adolescentes. Esse é o grande desafio posto para todos nós e a gente convoca a sociedade a se envolver nessa luta e não se envolver na defesa de temas que não têm nenhuma fundamentação. Ok, então agradecemos muito, né? Infelizmente chegamos ao final. Esse tema a gente vai certamente fazer outras discussões, inclusive o convite mais uma vez foi lançado, né, para o pessoal da FUNASE, para o governo estadual também, para vir conversar com a gente sobre esse tema da maioridade penal e da proteção do sistema socioeducativo. Então agradecemos muito aqui a presença da professora Valéria Nepomucemo, Departamento de Serviço Social da UFPE, e do José Ricardo Oliveira, que é coordenador executivo do Sendec. E a você, obrigado, até a próxima.